Como sair de 5 mil de faturamento para 30 mil? Eu vou literalmente te dar um funil aqui que eu apliquei no meu escritório, onde eu saí ali literalmente no faturamento de 5, 6 mil e em um ano, né? Depois de 12 meses eu estava faturando quase 30 mil reais por mês, beleza? Aldo, é impossível? Não é impossível. Se você utilizar a internet da melhor maneira e entender como é que funciona a estratégia de captação orgânicas e pagas, você consegue colocar muito cliente no seu escritório, beleza? Eu comecei meu escritório trabalhando na minha casa, no meu home office, no meu quarto, e consegui atingir 100 empresas lá, tá? Hoje, né, sair do meu escritório, do meu home office, não foi por conta de querer escalar mais, mas é porque como eu tenho dois bebês, né, tenho duas crianças, estava muito ruim trabalhar em casa, elas estavam querendo minha atenção o tempo todo. Eu tive que sair de casa para conseguir produzir mais conteúdo, trabalhar mais. Mas por conta disso, não para atender cliente, eu prefiro atender 100% digital do que ter uma estrutura para atender. Eu não gosto muito desse modelo de atender clientes, essa contabilidade tradicional. Se você gosta, tudo bem, você pode utilizar essa estratégia para você também, captar cliente em local. E eu vou te explicar o que eu fiz. Beleza? Meu nome é Aldo, CEO da CD Contabilidade Digital. Temos mais de 190 empresas. E hoje eu tenho um treinamento que chama Método Escala Contábil, onde eu ensino você a aplicar, né, as estratégias para crescer o seu escritório. O link do treinamento está aqui na descrição do vídeo. Também tem programas de mentoria, se você quiser saber mais, vou deixar meu WhatsApp na descrição. Vamos lá. Então, como que eu fiz para sair de 5 mil para 30 mil, né, por mês com a minha contabilidade? Então, eu entendi, né? Quando eu comecei, eu criei Instagram, TikTok, as redes sociais, o YouTube, e comecei a produzir conteúdo aleatoriamente. E alguns conteúdos começaram a dar certo, e eu comecei a entender, falei, cara, se eu começar a replicar o que deu certo, eu acho que vou ter mais resultado. E foi onde eu comecei, o que dava certo eu começava a replicar mais, o que não dava certo eu parava de fazer e fui replicando só o que dava certo. Então eu vou te explicar o que deu certo para mim que você pode replicar. Primeira coisa, eu entendi que se eu falasse com todo mundo, tivesse vários nichos, vários segmentos, demoraria muito mais para mim crescer o meu escritório. Então eu comecei a falar com um determinado tipo de público. Os públicos que eu comecei a fazer vídeo para diversos nichos e alguns começaram a dar certo. E eu comecei a replicar esses nichos que deram certo. Então, primeira coisa, definir um nicho que você quer atender, que você tem bastante no seu escritório, que você vê que vender contabilidade é mais fácil, que não demanda tanta. Porque tem alguns nichos, alguns tipos de clientes, que ele, por exemplo, comércio. O comércio, o mercado, a conveniência, ele demanda um contador local. Ele quer um contador dali, ele quer ir no escritório. Então, quer dizer, se você quer focar nesse público, esse público ele vai querer que você tenha um local. Ele quer ir conversar com você. Dá para escalar? Dá. Você vai precisar produzir conteúdo para esse público. Agora, qual que é o problema? Se você mora numa cidade que é uma cidade pequena, que tem poucos comércios, e vai ser difícil essa briga. Então, nesse caso aí, se você mora numa cidade pequena que tem poucos clientes naquele determinado nicho que você quer atender, vai ser difícil você conseguir vencer ali. Então, aí eu recomendo você abrir mais seu funil e focar no digital, na internet, atender clientes daquele segmento, mas em outras cidades, em outros estados. Aí você vai conseguir escalar o seu escritório, porque se a sua cidade tem pouco cliente, como é que você vai escalar muito? Então, primeira coisa, você vai ter que mudar seu funil, mas vamos lá. Então, você vai escolher o nicho e você vai entender quais são as dores, desejos, sonhos, objeções desse público. Entendendo isso, o que esses meus clientes que eu quero atender, esse meu cliente que eu quero atender, ele pesquisa na internet quando ele está buscando um contador. Então, existem ferramentas que você vai conseguir entender. Also, Google Trends, Uber Suggest. Você vai conseguir ver o que esse público está buscando e está pesquisando. Pesquisar também no YouTube a palavra-chave, por exemplo, como abrir CNPJ para psicólogo. Você vai ver quantas visualizações tem aquele determinado conteúdo, você vai entender que existe demanda. Então, se tem um conteúdo ali que tem uma quantidade de buscas, mesmo que seja ali às vezes 500, 1000 buscas, né, durante um ano, é muita gente. Você pensa, 500 psicólogos buscando aquele determinado conteúdo, se ele achar você vai conseguir vender o seu serviço. Então, é entender o que esse público está buscando. E aí você vai produzir conteúdos específicos. Para você ter noção, eu tenho um canal, tem 20 mil inscritos,
E esse canal eu falo quando eu iniciei eu falava com vários nichos. Hoje eu falo mais com um determinado conteúdo, com um determinado público. E aí eu fiz um canal específico para um determinado público que eu tenho muito aqui no escritório, que eu falei, cara, se eu fizer, acho que eu vou conseguir vender muito mais. E foi o que eu fiz um canal, esse canal tá com uns 40 dias, tem ali uns 30 vídeos que eu publiquei, e já me deu 5 empresas novas no meu escritório. Então quer dizer, quando você nicha e você faz o conteúdo específico para esse público, você não precisa se preocupar com visualização, quantidade de inscritos. Se tiver 3, 4 visualizações um vídeo, pode ser que você fechou 3 empresas, 4 empresas, porque é muito específico, o cara já... Porque no YouTube, o empresário que está ali no YouTube, ele está buscando para resolver o problema. É como se fosse assim, como abrir o CNPJ, como pagar no imposto, melhor contabilidade. Ele está buscando aquele público, aquele contador, aquele profissional. Se você for especializado, especialista, mostrar autoridade, saber falar no assunto e ter um CTA para ele vir falar com você, você vai conseguir vender contabilidade. Então, através do YouTube eu consegui ter muitos clientes novos, mas não foi só o YouTube. Aí eu utilizei Instagram, TikTok, produzir conteúdo para essas redes. E os vídeos que tinham mais visualização eu comecei a usar tráfego para ganhar novos seguidores daquele público. Então eu criava Reels, criava conteúdo para o público. Dos melhores conteúdos que tinha mais curtida, mais visualização, eu comecei a patrocinar para ganhar novos seguidores. Esses novos seguidores, que eram os novos clientes, que eram vídeos específicos, ele vinha, seguia e já pediu um orçamento, eu já comecei a vender contabilidade ali, através daqueles vídeos. E também comecei a fazer fiz uma campanha de tráfego pago, né, vendendo consultoria gratuita. Então, tipo assim, ó, por exemplo, vou dar um exemplo de psicólogo que eu já falei. Então, exemplo, você é um psicólogo e fatura mais de 7 mil por mês e ainda está no CPF, você está pagando muito mais imposto. Se você quer entender como o CNPJ vai fazer você pagar menos imposto, eu vou dar uma análise gratuita para você e vou te explicar como o CNPJ pode pagar menos imposto. Esse é um exemplo de um anúncio, tá? E a pessoa vem para o meu WhatsApp e no WhatsApp eu converso com ela, explico e consigo vender contabilidade. Então, utilizando o YouTube com o tráfego pago, eu consegui colocar ali em um ano 80 empresas no meu escritório. Então eu saí de um faturamento de 5 mil para 30 e poucos mil em um ano, utilizando essa estratégia consistente, né? Claro que nos primeiros meses tive os mesmos resultados, mas foi assim, uma empresa, 2 empresas no mês, no outro mês 3 empresas, no outro mês 4 empresas, no outro mês 5, 6 empresas, no outro mês 7, 8 empresas. Então cada mês foi entrando mais empresas por conta de eu estar aplicando cada vez mais o funil e replicando, né? E sabendo que tudo tem um período, um tempo para você ir melhorando e otimizando. Então se você quer entender isso, vou deixar meu treinamento aqui na descrição do vídeo e até o próximo vídeo.